Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a teoria quântica de campos. Muito bem, nós estamos agora iniciando a aula número 11 e o tema desde a aula número 1 até a aula número 11, a presente aula, é dedicado a tratar o modelo padrão de física de partículas elementares. Esse modelo padrão é tratado aqui inicialmente como as primeiras aulas de um curso de teoria quântica de campos, apenas com o objetivo de apresentar, sem qualquer detalhe matemático, desvinculando-se inicialmente de qualquer detalhe matemático, apresentando de maneira muito superficial, introdutória, básica e modesta, e tão somente conceitual, alguns itens, alguns conceitos, algumas definições importantes sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. Então nós mostramos durante a última aula, as últimas aulas, nós mostramos as partículas fermiônicas de primeira geração, de segunda geração, terceira geração, bem como apresentamos as antipartículas fermiônicas de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Agora, em seguida, precisamos fazer uma importante observação para continuarmos a apresentação dos conceitos associados ao modelo padrão de partículas elementares. Primeiro, o que é o elétron-volt, uma unidade de medida muito utilizada. Aqui, elétron-volt. Elétron-volt é definido como a quantidade de energia, do tipo cinética obtida por um elétron, uma partícula, um lepton do tipo elétron, uma partícula fermiônica, portanto com spin 1/2 ou menos 1/2. Essa partícula fermiônica, a qual obedece a uma estatística quântica de Fermi-Dirac, apresenta spin 1/2, a sua antipartícula apresenta spin menos 1/2, ela pode estar nos estados quânticos spin 1/2 e spin menos 1/2. Aqui, esse elétron, então em questão, o elétron-volt é definido como a quantidade de energia cinética obtida por um elétron, o qual é uma partícula fermiônica de spin 1/2, quando este é acelerado por uma diferença de potencial elétrico de 1 volt. Então aqui nós podemos definir a variação de energia cinética desse elétron como igual à variação de energia potencial elétrica, e isso é igual, nós podemos definir assim, como módulo da variação de energia potencial elétrica. Isso é definido no contexto do eletromagnetismo clássico como variação de potencial elétrico multiplicado pela carga de teste, no caso a carga elétrica do elétron, do lepton denominado elétron. Então nós temos aqui essa variação de potencial elétrico de 1 volt, e a carga elétrica do elétron é menos 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb. Então aqui nós podemos considerar o módulo do potencial elétrico e o módulo da carga elétrica. Muito bem. Aqui nós temos 10 elevado a menos 19 coulomb. Menos 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb, aproximadamente. Essa é a carga elétrica do elétron, submetida a uma diferença de potencial elétrico de 1 volt. Aqui nós podemos definir como diferença de potencial elétrico
Então, calculando, nós temos variação da energia cinética, aproximadamente 1 volt multiplicado por 1,6 10 elevado a, pois nós estamos considerando o módulo, então o módulo da carga elétrica do elétron, vamos aqui escrever, o módulo da carga elétrica do elétron é 1,6, aproximadamente 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb, embora a carga elétrica do elétron, do lepton, titulado elétron, seja de menos 1,6 10 elevado a menos 19. Então nós temos uma variação de energia cinética aproximadamente 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb multiplicado por volt. E nós sabemos que coulomb multiplicado por volt é igual a 1 joule, de modo que a variação de energia cinética aqui é aproximadamente 1,6 10 elevado a menos 19 joule, e isso é definido como 1 elétron-volt. Essa é a definição de 1 elétron-volt. E nós também sabemos que vamos aqui utilizar outra cor. Nós sabemos que no contexto da relatividade especial de Einstein, nós temos a relação, a equivalência entre massa e energia. Equivalência entre massa e energia. Essa equivalência entre massa e energia é descrita da seguinte forma: energia é igual a massa multiplicado por C multiplicado por 2, onde essa massa aqui, essa massa M pode ser expressa em termos de eletronvolts, né? Aqui a massa, nós podemos escrever que a massa M pode ser energia dividido por C2, ou seja, eletronvolts dividido por C2, onde C é igual ao módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Então essa massa é igual a energia dividido por C2, ou seja, em outras palavras, em termos de unidade de medida, é eletronvolt dividido por C2. Então, massa, no contexto da relatividade, no contexto da teoria quântica de campos, no contexto da física nuclear, por exemplo, pode ser reescrita como eletronvolt dividido por C2, usufruindo do contexto da relatividade especial de Einstein, onde nós encontramos a equivalência entre massa e energia. Sobre a equivalência entre massa e energia, em breve estaremos estudando esse tópico em detalhes, do ponto de vista conceitual e algébrico, matemático, no âmbito da nossa playlist intitulada Teoria da Relatividade Especial de Einstein, playlist a exemplo desta playlist Teoria Quântica de Campos, disponibilizada e exibida no nosso canal intitulado Professor Daniel Almeida, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Vamos encerrá-la neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.